entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes, ó Temar, estarão atemorizados, para os que da montanha de Esaú seja cada um exterminado da sua terra, né? Então, irmão, Deus ele vai trazer vingança sobre os inimigos do povo de Deus, sobre aqueles que acham que estão fazendo mal e que não vão ficar impunes, que não vão ser perseguidos e que a mão de Deus não vai pesar, mas a verdade é que a mão de Deus vai pesar sim. Porque Deus ele é justiça, ele é como fogo consumidor. E ele diz assim, versículo 9: E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança, né? Então o povo vai ficar aterrorizado, vai ficar espantado quando Deus começar a pesar a mão, quando Deus começar fazer vingança contra os seus povos, né? As pessoas vão dizer: o que é que está acontecendo comigo? Por que tudo isso está acontecendo comigo? O porquê disso, né? Então elas vão colocar a mão na consciência e vão entender que tudo isso que está acontecendo é porque elas estão perseguindo o povo de Deus, é porque elas estão levantando falsos testemunhos contra a igreja de Deus, elas estão perseguindo aqueles que estão servindo a Deus, né? Então a palavra diz que eles serão exterminados pela matança. Eles ficarão atemorizados por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre, né? Então eles vão ficar sem entender, vão dizer o porquê está acontecendo isso comigo, o que foi que eu fiz, né? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Então eles vão ficar confusos, sem entender. Mas a própria palavra está falando, versículo 10: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, né? Porque ele estava perseguindo, Esaú perseguiu seu irmão Jacó, Esaú, né? Que foi apelidado de Edom, estava ali para fazer o mal e acha que Deus não está vendo. As pessoas se levantam para fazer o mal e diz assim: mas ninguém está vendo, né? Eu vou fazer isso mesmo, é eu que faço, é eu que extermino, ponto. Eu vou fazer justiça, eu vou fazer do meu jeito e Deus não está vendo, Deus não tem nada a ver com isso. Mas a verdade é que Deus está vendo sim, a verdade é que Deus está vendo. E Deus vai começar a pesar a mão, Deus vai começar a fazer justiça contra o seu povo. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão, serás exterminado para sempre. No dia em que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, né? Quando Israel foi levado cativo, né? Pelos forasteiros que entraram pelas portas e levaram o povo. Os edomitas estavam assistindo tudo aquilo, vendo o povo sendo levado. E sabe o que foi que o povo fez? Ficaram felizes, ficaram alegres, ficaram torcendo pela desgraça dos seus próximos, do seu próximo. Ficaram rindo da desgraça, ficaram, é isso mesmo, ele tem que levar mesmo, e não sei o que. E Deus vendo tudo isso do céu, e Deus olhando para eles, vendo a maldade que tinha no coração deles, vendo o seu irmão caindo sem levantar, vendo o seu irmão tropeçando e sem ajudar. Tem uma passagem na palavra do Senhor que vai dizer assim: que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando, né? Aquele que vê a desgraça do seu próximo e deseja mal no seu coração, que não ajuda a levantar aquele que está caído, que persegue,
Deus ele vê tudo isso, ele vê a intenção do nosso coração. Só Jesus. No dia em que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, mas tu não devia olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alegar-se a sua boca no dia da angústia. Sabe, irmãos? Então, quando o povo foi levado cativo, o povo de Edom se alegraram, ficaram felizes, vendo os seus próximos, vendo os seus parentes, né? Os edomitas se alegraram com a desgraça do povo de Israel, ficaram felizes, ficaram regozijados, ficaram maravilhados. E hoje, a gente trazendo para os nossos dias não é diferente. Quantas pessoas se alegram com a desgraça do outro, quantas pessoas se alegram quando vê o irmão caindo, quando vê aquele que está, muitas vezes, até fazendo a obra do Senhor, sendo perseguido, sendo maltratado. E as pessoas olham e se alegram quando vê aquele que está fazendo a vontade de Deus sendo caluniado, sendo perseguido. E eles começam a debochar e dizer, é isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Ela não é homem e mulher de Deus, né? Eu me alegro com a desgraça, eu me alegro vendo ela passando por tanta luta, por tanta dificuldade, ele passando por tanta luta, por tanta dificuldade, e ele não serve a Deus, e ela não serve a Deus, então por que está acontecendo tudo isso, né? Então por que ela está sendo perseguida, então por que ela está sendo caluniada, então por que nada dá certo na vida dela? E a palavra diz que eles se alegraram com isso. Porque o Senhor fala, né, no versículo 12, não devias tu olhar para o dia do teu irmão, nem no dia do teu desterro, nem se alegrar sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Então as pessoas se alegram com a ruína do próximo, se alegram com a desgraça do outro. É triste a gente falar sobre essa realidade, mas é o que acontece hoje em dia. As pessoas se alegram com a desgraça do outro. As pessoas se alegram com a miséria e com a dificuldade que o outro enfrenta, né? Na sua ruína, nem alegar-se a tua boca no dia da tua angústia, nem entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar e ficar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender a tua mão contra o seu exército no dia da sua calamidade. Sabe, irmão, as pessoas ficam satisfeitas quando vê aquele que está a serviço de Deus sendo caluniado, sendo perseguido, né? Então Deus estava olhando para a maldade do coração deles. Deus estava olhando para a maldade do coração dessas pessoas. E Deus, ele olha para a maldade do coração das pessoas. Deus, ele olha para a maldade do coração, né? A palavra diz que o homem ele pode até enxergar por fora, mas só Deus sabe o que está lá dentro do coração das pessoas. Só Deus conhece o coração de cada um de nós, só Deus conhece o coração das pessoas. E Deus estava olhando para o coração daquele povo. Deus estava olhando para o coração dos edomitas, daqueles que estavam se alegrando com a desgraça do servo de Deus. Mas, irmão, Deus não deixou impune, não. Deus não deixou impune, não. Deus estava vendo a maldade do povo contra o povo de Israel, e Deus não ia deixar barato, porque Deus não deixa barato quando as pessoas se levantam contra o povo de Deus. Você pode ter certeza que aqueles que fazem mal
para o povo de Deus, eles vão ter a recompensa deles. Porque a palavra diz que Deus, ele é vingador. Deus é justiça, mas ele também é como fogo consumidor. Ele é como fogo consumidor. E Deus vai se vingar, sim, do seu povo e vai trazer justiça. Porque Deus é o Deus de justiça.